Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, sejam encontradas, derramadas abundantemente na vida de todos vocês que estão nos acompanhando e conosco participando deste culto de adoração da presença de Deus, de edificação da nossa vida cristã e espiritual através da palavra e culto de oração. Muito obrigado a todos vocês que se unem neste momento à Igreja Batista da Vila Nova, neste culto de meio de semana, neste culto de adoração. Quero convidá-los a fecharmos os nossos olhos para não desviarmos a atenção e orarmos a Deus, dizendo a Ele que o culto que preparamos o fizemos para louvor da glória dEle, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito e por tudo que nós sabemos que Ele ainda fará. Vamos orar? Bendito Pai eterno, como somos gratos ao Senhor, porque em Cristo, quando cremos nele como nosso Salvador, o Senhor nos decretou como filhos amados, filhos por adoção, porém filhos legítimos. E é assim que nós nos sentimos diante do Senhor. Muito obrigado pela tua paternidade sobre nós. Muito obrigado pelas funções que, como Pai, também o Senhor exerce sobre a nossa vida. Pai amado, o culto que neste momento acabamos de iniciar, nós preparamos para o Senhor. E neste culto nós queremos adorar a tua presença, louvar, elogiar e bendizer não apenas o teu nome, mas tudo que o Senhor é. Ó Deus, aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor e fale-nos pela tua palavra o que tu sabes precisamos ouvir. Abençoa cada um que está participando deste culto com as bênçãos que o Senhor sabe que cada um de nós precisa. Bênçãos espirituais, bênçãos para sermos crentes melhores, bênçãos para sermos verdadeiros cidadãos dos céus, bênçãos para sermos verdadeiros seguidores e frutíferos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é em nome dele que oramos. Amém. Vamos cantar adorando ao único Deus vivo e verdadeiro, o Senhor da nossa vida. Cantemos. Jesus vivo está.
Muito bem, estamos de volta após esse momento de adoração com cânticos. Agora quero lhe pedir que você abra aí a sua Bíblia de papel, ou no celular, ou no seu tablet, ou no seu computador. Abra a sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 1. Hoje nós vamos fechar este primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo foi dedicado a que Paulo pudesse fazer três coisas. A primeira delas, relembrar os ensinos que ele deixou na igreja da Galácia, na vida daqueles irmãos, daquelas irmãs que creram no Senhor Jesus Cristo. E o ensino que ele deixou tinha por base a graça de Deus e como eles deveriam viver embaixo da graça de Deus. O segundo ensino foi dizer para eles que eles jamais se desviassem do evangelho que ele, Paulo, anunciou, ainda que um anjo descesse do céu pregando outro evangelho que eles rejeitassem e que vivessem a bênção de ter esse evangelho verdadeiro, o evangelho que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, para santificar todo aquele que crê, fazer crescer na vida cristã os que creram e amadurecerem na vida espiritual aqueles que estão vivendo embaixo da graça de Deus. E o terceiro motivo foi Paulo defender o seu apostolado, porque ele estava sendo atacado, porque a credibilidade dele como apóstolo estava sendo colocada em dúvida, em descrédito. E Paulo faz uma defesa extraordinária, glorificando a Deus e dizendo para todos: eu não sou o apóstolo da parte de homem nenhum, nem da minha própria vontade. Eu sou apóstolo porque o Senhor Jesus Cristo me confiou essa bênção, esse privilégio. Então hoje nós vamos fechar o capítulo 1. E ao fecharmos este capítulo 1, Paulo vai deixar muito claro algumas questões para os irmãos ali das igrejas da Galácia. Vamos ler a palavra de Deus, Gálatas capítulo 1, versículos de 18 a 24. Leiamos. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Amados e amadas do Senhor que participam deste culto,
depois de fazer alusão à sua conversão, que foi uma conversão extraordinária, Jesus volta do céu, onde ele já estava sentado à direita de Deus, ele volta à terra, e na estrada que levava de Jerusalém para Damasco, Jesus lhe aparece. E ali ele se converte a Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Então, depois da conversão dele a Cristo, Paulo escreveu no versículo 18 assim: decorridos 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro. 3 anos depois da conversão dele. Somente depois, agora convertido, depois de 3 anos, é que ele sobe e vai para Jerusalém para ter um encontro com o apóstolo Pedro e de quebra conhece Tiago, irmão do Senhor. O que aconteceu entre a conversão no caminho de Damasco e a ida dele para Jerusalém, nesse espaço de 3 anos? O que aconteceu? Por que ele destaca 3 anos? Onde ele estava? Como estava? Por que ele não foi logo a Jerusalém após a sua conversão? Meus amados, tomando por base o relato do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, parece tratar-se da fuga de Paulo da cidade de Damasco em um cesto. Porque você deve estar lembrado que logo após a conversão, ele é orientado aí para a casa de Judas. Jesus orienta a Ananias para ir lá na cidade de Damasco, na rua chamada direita, encontrar Saulo de Tarso, orar por ele, restaurar-lhe a visão e dar-lhe as primeiras instruções cristãs e também batizá-lo. Paulo então começa a testemunhar. E onde ele testemunha? Na sinagoga dos judeus lá em Damasco. E esse momento de testemunho criou uma perplexidade na vida dos judeus. Como que ele vem aqui para cumprir uma missão de prender os cristãos, bater nos cristãos, açoitar os cristãos e destruir o que de Cristo existe aqui? E agora ele está com o discurso de que ele também agora é um cristão. Então os judeus decidem matá-lo. E tomaram providências para que a cidade de Damasco inteira, as suas entradas e saídas estivessem sendo vigiadas, para que, se por acaso Paulo passasse por uma dessas entradas, ele fosse preso, porque o plano era matá-lo. O que é que os cristãos de Damasco fazem? Na calada da noite, de madrugada, eles pegam um cesto grande, põem Paulo lá dentro e com cordas eles descem Paulo por uma brecha da casa onde ele estava, por uma brecha nos muros, e Paulo então segue o seu caminho e ele então vai para a Arábia. Entre esse processo ali em Damasco e a ida a Jerusalém, então, foram decorridos 3 anos até ele chegar a Jerusalém. Então, tomando por base os relatos do livro dos Atos dos Apóstolos,
Parece tratar-se de uma fuga pensada, ajudada, de Paulo dentro de um cesto. E essa foi a ocasião em que Lucas descreveu com as palavras decorridos 3 dias. Ou seja, entre a conversão e a fuga, passaram-se 3 dias até que Paulo sai na calada da madrugada, na calada da noite de Damasco. E eu creio que nós vamos... em Atos capítulo 9, no versículo 23, nós lemos assim. Atos 9, versículo 23, lemos. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Provavelmente entre o dia da conversão e a entrada em Damasco e essa fuga, 3 dias. 3 dias, porque era o que os judeus queriam fazer, matar Paulo, que eles conheciam como Saulo de Tarso. Porém, Lucas, neste livro dos Atos, sequer menciona a presença de Paulo na Arábia. O próprio Paulo é quem vai dizer isso aqui na carta aos Gálatas. Porque Lucas não menciona esse tempo dele na Arábia, que durou aproximadamente 3 anos, porque o seu relato em Atos nos dá a impressão de que Paulo foi diretamente para Jerusalém, ao ficar ali naquela região da Judéia, ao sair nas caladas da madrugada em fuga, ficou por ali e tal 3 anos. Lucas não menciona isso. Mas é o próprio Paulo quem vai dizer aqui na carta aos Gálatas. E de acordo com a versão de Paulo, não foi assim. Porque no versículo 17 de Gálatas, a gente lê assim: tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Uma outra complicação entre o que Lucas escreveu ou deixou de escrever, não porque quisesse, e entre o que Paulo escreveu, tem a ver com o fato de que o rei de Damasco, de toda a região ali de Damasco, era um camarada de nome Aretas. Esse tal de Aretas havia nomeado um governador, e foi este governador que, a pedido dos judeus da sinagoga de Damasco, havia montado um esquema. Querem ver uma coisa? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 32 e 33, Paulo diz assim: em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha, fui baixado num cesto e escapei das mãos deles. Então, havia um esquema, tanto da parte dos judeus, quanto da liderança política e administrativa da cidade de Damasco.
Ou seja, era um tempo de dificuldade. Mas o Espírito Santo iluminou a mente dos cristãos ali em Damasco, que bolaram um estratagema, um esquema, para preservar a vida de Paulo e Paulo cumprir com a missão de ser apóstolo dos gentios, aonde pudesse pregar o Evangelho. Com toda certeza, devemos entender que esse foi o primeiro acontecimento descrito por Lucas, lá em Atos 9, versículo 25. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Lucas escreve isto. Quando os cristãos de Damasco tiveram de pegar Paulo, combinar forças, combinar sugestões e decisões para executar o plano de pôr Paulo fora de Damasco. E o verso 25 de Atos 9 nos conta como que foi feito esse processo. O texto de 2ª carta aos Coríntios, Paulo diz que foi ameaçado pelo governador, que o rei Aretas havia nomeado. Mas o livro de Atos, capítulo 9, revela que, de fato, a ideia de matar não foi de Aretas, também não foi do governador. A ideia de matar Paulo era dos judeus que estavam conspirando contra ele. Aparentemente, esse governador estava agindo em conjunto com os judeus no mesmo propósito. Esse padrão se repete muitas vezes no relato de Lucas, sobre os esforços missionários de Paulo, e que por isso a vida dele efetivamente precisava ser preservada. Quanto à expressão que lemos, decorridos 3 anos após a sua conversão, durante a qual ele vai ao encontro de Pedro, versículo 18 de Gálatas 1, depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro. À luz disso que está dito aqui, nesse verso, houve uma sequência de fatos que nós não podemos esquecer. E que Paulo, ao se encontrar com Pedro, deve ter dado esta sequência. E, claro, cada sequência com muitas explicações. A primeira delas é que Paulo fala para Pedro que ele não era mais perseguidor, agora ele era convertido a Cristo, e essa experiência havia se dado no caminho para Damasco. E é claro que provavelmente Pedro quis detalhes deste encontro. E aí eles tinham todo o tempo da vida para dar todos os detalhes, porque
Pedro queria saber. Na sequência dos fatos, como Paulo escapou ali em Damasco, sem delongas, antes de escapar, ele começou imediatamente a testemunhar de Cristo lá em Damasco. E onde é que ele vai? Na casa do inimigo, os judeus, a sinagoga. Isso está no capítulo 9, versos de 10 a 19 do livro de Atos, e no capítulo 22, de 12 a 16. Ele conta a Pedro, Pedro, logo que eu me converti, eu fui lá na sinagoga anunciar Jesus Cristo. É o segundo fato sequencial da vida de Saulo de Tarso, agora convertido. Em seguida, provavelmente ele abre o diálogo dizendo que, como os judeus e o governador de Damasco montaram um esquema para matá-lo, os cristãos que estavam lá em Damasco ajudaram ele a fugir de Damasco. E ele diz a Pedro que ele viajou para a região da Arábia, muito provavelmente para evangelizar aquela região, e para a bênção da vida dele, ele deve ter encontrado vários crentes no Senhor Jesus Cristo que tinham se convertido no dia de Pentecoste. Ele ficou ali 3 anos, tempo suficiente para que os judeus de Damasco esquecessem dele, tempo suficiente para que outros judeus também esquecessem dele. Mas também não podemos deixar de dizer que foi um tempo de refrigério, de crescimento, de comunhão. Foi um tempo maravilhoso para o futuro de Paulo como pregador dos gentios. Aí no versículo 17 aqui de Gálatas 1, ele diz que ele volta a Damasco. E sua pregação foi tão bem sucedida que alguns judeus, provavelmente dentre aqueles que queriam matá-los 3 anos atrás, que antes foram hostis, que antes formaram uma conspiração para matar Paulo, agora aparentemente eles incitam as autoridades locais, já que Paulo apareceu lá de novo, para matar Paulo. A quinta sequência é que aí agora é hora de subir para Jerusalém. Para falar com Pedro. E essa foi a sua primeira viagem a Jerusalém após a sua conversão. E ele mesmo informa, no verso 18, que ele ficou 15 dias com Pedro, só com Pedro. E em algum momento ali, não importante, ele conhece Tiago, irmão do Senhor. Então ele vai a Jerusalém mostrar as suas credenciais ao líder apostólico chamado Pedro. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, ameaçado pela hostilidade judaica agora em Jerusalém,
porque não acreditaram que ele era convertido. As pessoas nem mesmo queriam se aproximar dele. Os irmãos então pegam Paulo e mandam ele para Tarso, a cidade natal dele, na região da Cilícia, onde ficou vários anos. Atos 9, 28 a 30, Atos 22, de 17 a 21, mostram a vida de Paulo ali. As Escrituras nada dizem sobre suas atividades nesse período. Até que depois ele vai para Antioquia. E aí sobre isso a gente fala em outro momento. Nós não sabemos quanto tempo Paulo ficou em Damasco, depois do seu retorno à Arábia e antes da sua visita a Jerusalém. Essa informação parecia ser irrelevante para o propósito de Paulo ao narrar os fatos registrados na carta aos Gálatas. Ele está escrevendo aos Gálatas concentrado em 3 assuntos: ensinar como viver embaixo da graça de Deus, reafirmar o verdadeiro evangelho de Cristo e defender a sua apostolicidade. Ele quis enfatizar que o evangelho que ele pregava não era de origem humana, nem da parte de homem algum. Particularmente, a gente deve entender também que nenhum outro apóstolo, dentre aqueles que foram chamados por Jesus, ele teve contato para dizer: Paulo, agora que você é convertido, o que você tem que pregar é isso, 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 isso e isso. Não, ele não teve nenhum contato com nenhum dos apóstolos. Paulo afirmou que recebeu esse evangelho por revelação direta de Deus. Já falamos sobre isso no capítulo, nos primeiros versículos do capítulo 1 de Gálatas. Então eu quero fechar o capítulo 1 conclusivamente destacando os fatos, que levaram Paulo a defender o seu apostolado. São 7 fatos e uma consequência. Primeiro fato: a melhor defesa que Paulo fez do seu apostolado foi apresentar aos crentes da Galácia, ao povo geral da Galácia, o verdadeiro evangelho, aquele de Cristo, o poder de Deus para salvar e dar uma nova vida, fazer deles uma nova criatura. Muitos creram e algumas igrejas foram formadas na região da Galácia. Então a melhor defesa que ele fez dele e seu apostolado foi anunciar o verdadeiro evangelho. E muitos creram, convencidos pelo Espírito Santo de que eram pecadores. Em segundo lugar, a melhor defesa foi testemunhar do encontro pessoal com Cristo no caminho de Damasco, vindo de Jerusalém. Ele disse:
Eu tive um encontro com Jesus. Jesus me encontrou. Jesus conversou comigo. Jesus me salvou. Jesus me transformou. E me indicou para onde eu deveria ir para receber as primeiras instruções através de um discípulo chamado Ananias. Ele está dizendo, eu fui privilegiado, porque depois de Jesus estar assentado à direita do Pai, ele volta para me converter e me tornar um apóstolo. Em terceiro lugar, a melhor defesa foi agir combatendo os falsos irmãos e os falsos mestres lá na região da Galácia. E não eram poucos. Não só falsos irmãos, não só falsos mestres, mas falsos irmãos e falsos mestres que queriam colocar Paulo no mais absoluto descrédito, um mentiroso. Ele combateu esses camaradas, não deixou barato, combateu eles. A quarta, a melhor defesa foi se recolher na Arábia, para preservar a vida dele, porque ele entendia que tinha uma missão grandiosa. Se recolher na Arábia. E isso deu aos cristãos do mundo inteiro, tanto da Palestina como em outros lugares, um tempo de tranquilidade para fazer o que Cristo tinha mandado eles fazer. E o que é que Cristo tinha mandado? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus mandou. E Jesus disse, e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ao ir para a Arábia, portanto, os judeus perderam o seu grande apóstolo da destruição. E o cristianismo e o evangelho ganhou um grande apóstolo da reconstrução. Reconstrução das vidas. Dos valores. Quando Paulo se retira para a Arábia em anonimato, todos os cristãos da Palestina e de outros lugares tiveram tempo de tranquilidade para seguir anunciando o Senhor Jesus Cristo. Porque Saulo era um agitador. Saulo era o grande profeta e apóstolo do judaísmo. Agora ele é um cristão. Ele é um seguidor de Cristo. Ele quer ser um seguidor frutífero. Em quinto lugar, a melhor defesa que Paulo fez do seu apostolado foi viajar para Jerusalém depois de 3 anos. Quando voltou da Arábia, passou por Damasco, e de Damasco foi para Jerusalém encontrar-se com Pedro. Aí você me pergunta, isso é importante e era tão necessário? Sim, era. Ele quer alinhamento. Ele não quer discórdia. Ele quer viver alinhado com todos os outros apóstolos. Ele quer viver alinhado com a mensagem que os apóstolos foram testemunhas pessoais.
ele não quer estar na contramão nem ter conflito com os apóstolos. Então ele vai a Pedro, conhece Tiago, irmão do Senhor. Muitos o conhecem agora como crente, como convertido. E essa foi uma das melhores defesas que ele faz do seu apostolado. Em sexto e penúltimo lugar, a melhor defesa que Paulo fez do seu apostolado foi reafirmar que tudo que ele falava, ele não estava mentindo acerca de ser em Cristo uma nova criatura. No verso 20, ele diz: quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. O que é que ele quer dizer? Eu sou digno de crédito. Ou me ouçam, e vocês vão ver que eu não sou mais Saulo de Tarso. Agora eu sou Paulo, um cristão como vocês. Um seguidor de Cristo como vocês. Frutífero como vocês. Em último lugar, a sétima defesa que ele faz. A melhor defesa que ele faz do seu apostolado foi a reação dos crentes que o conheceram. Primeiro conheceram ele como Saulo, mas agora o conhecem como Paulo. Qual foi a reação? Versículo 24 de Gálatas capítulo 1. E glorificavam a Deus por minha causa. Assim termina o capítulo 1. O povo glorificando a Deus. Não só porque o grande perseguidor e destruidor não existia mais. Morreu na cruz com Cristo. Mas agora ele aparece ressuscitado, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Agora quem está a serviço do reino de Deus e do Evangelho é o apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Meus amados, assim fechamos o capítulo 1. E semana que vem a gente entra no capítulo 2. E vocês vão ser informados como foi que Paulo terminou sendo aceito no grupo dos apóstolos pelos próprios apóstolos. Semana que vem, capítulo 2, você já pode até ler, se você quiser, durante essa semana. Vamos adorar a Deus com cânticos. Cantemos. Tudo que há em mim
Muito bem. Vamos ter o nosso momento de oração. Pega aí sua caneta, pega aí seu papelzinho e anote. Primeiro motivo, gratidão. Gratidão pela vida da IBV Nova. Que no domingo passado deu mais uma evidente demonstração de que ela é uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Com a oferta que foi levantada para abençoar uma família da igreja. No domingo vocês saberão o resultado dessa oferta. Expressiva oferta. Agradeçamos a Deus a vida da IBV Nova e agradeçamos a Deus a oferta que foi consagrada a Deus em favor de uma família. Família da irmã Ana, do irmão Pedro. Ao mesmo tempo, agradeçamos, porque na terça-feira passada, o irmão Pedro começou a primeira sessão de quimioterapia. Hoje, estamos certos de que ele vai ser bem assistido. São 36 sessões que ele se submeterá. Quimioterapia é um tratamento agressivo. Então, ao mesmo tempo que a gente ora com gratidão porque começou, também intercedamos a Deus para que fisicamente ele tenha a graça de Deus de suportar o tratamento, que é um tratamento que agride profundamente o corpo humano. Peçamos a graça do suporte ao físico do irmão Pedro. Sigamos orando pela filha dele, a Renata. Mas também sigamos orando pela esposa dele, essa esposa guerreira, chamada Ana. Aliás, Ana das Graças. E é uma mulher de toda a graça de Deus. Anote aí também, oremos pelo pastor Paulo, motorista da carreta do sertão. Ele chegará em Londrina de volta dia 23, quando encerra essa primeira etapa da carreta do sertão, e ele estará de volta aqui, a Londrina, e vamos orar pela vida dele, pelo retorno dele. Eu quero que você ore por um missionário da Convenção Batista Baiana. Ele se chama Gerisvaldo. E a sua esposa, Dina. Eles fazem um trabalho de soerguimento de igreja numa cidade próxima à Vitória da Conquista. Eu tenho me encontrado com esse irmão quase toda segunda-feira pelas mídias sociais para orar junto com ele. Oportunamente eu compartilho algumas necessidades do trabalho dele. Gerisvaldo e Dina, missionários da Convenção Batista Baiana. Oremos por grandes rios. Não esqueça, dia 27, estaremos lá, 27 de novembro, sábado à noite, numa grande celebração na cidade. E o pastor desta igreja foi convidado a ser o pregador. Estaremos lá com a igreja aqui. Vamos todo mundo para Grandes Rios, uma grande celebração. Vamos orar por Cambará. E claro, orando por Cambará, não podemos deixar de orar
pelo pastor Edney, pelo pastor Luciano, pelo pastor Pantoja e pelo futuro pastor Tiago Justino. Pelo pastor Moisés também, que recentemente esteve lá. Esses pastores têm dado suporte. E Deus tem abençoado muito o trabalho deles lá. Mas está na hora de recebermos de Deus a indicação de um pastor missionário para aquela frente missionária. Peçamos a Deus, como disse Jesus, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Vamos orar. Por Ibiporã, dos próximos batismos, 2 irmãs de Ibiporã serão batizadas. Ó que bênção, grande bênção. De modo que, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vamos orar pelo aluguel de um novo salão de cultos e pela liderança missionária que Deus está preparando para lá. Mas temos que orar com gratidão pela vida do pastor Soares, pela vida da irmã Miriam, que tem dado suporte já há anos àquele trabalho. Fechado? Agora você reúne aí sua família, tenha em família o momento familiar de oração. E aí eu aproveito e me despeço de vocês, recomendando que fiquem na graça, fiquem na paz, que Deus siga abençoando sua vida e de sua família. Que Deus nos dê um restante de noite embaixo da graça dele. Até a semana que vem. Tchau.